Bom dia, galera do segundo ano. Hoje é dia 2/6. Lamentavelmente eu não consegui fazer ao vivo, né? Mas não é por conta disso que nós não faremos a aula e daremos aí continuidade ao conteúdo que nós estamos vendo, né? Então, assim, espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana. Tá? Nós estávamos na aula anterior, né? Nós vimos da página. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Nós vimos lá o Estado, né, como expressão da sociedade de classes. Hoje, na página 28, nós vamos ver Estado e governo. E também quais são as formas de governo, né? Quais as formas de governo que nós temos elencadas aí, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, tá legal? Então, assim, vamos começar a falar um pouquinho do Brasil, mas antes de falar um pouquinho do Brasil, página 28, tá? Para quem ainda não pegou isso, quiser acompanhar, página 28. Tá lá na Estado e Governo e formas do governo, né? Então nós temos lá a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é que a gente vai discorrer um pouquinho dessa Constituição do território brasileiro, né? A Constituição de 1988, que na realidade eu costumo chamar a Constituição como cartilha, né? É a nossa cartilha, é nela onde nós podemos aí nos orientar, é o nosso norte de cidadão, né? É através dela que nós conhecemos os nossos direitos e também os nossos deveres. Eu penso, sempre pensei comigo que a Constituição ela devesse ser assim uma matéria, né? Já desde o iniciozinho lá na nossa formação no sexto ano, que nós tivéssemos que ter essa aula de Constituição da República Federativa do Brasil, para que nós, né, realmente possamos conhecer aquilo que nós temos, não só de direito como deveres, mas é um sonho, né? Quando eu falo de formas de governo, né, a gente está se referindo a um determinado governo e como ele se organiza, né, e como ele se divide nos seus poderes. Sobretudo, gente, como ele aplica o poder sobre quem é governado. Então, a gente percebe que com o passar dos tempos, né, as formas do governo, elas sofreram mudanças. E elas foram teorizadas, quando eu digo teorizadas, elas foram explicadas por diversos filósofos e teóricos políticos. Tá? Entre as formas mais conhecidas, né, a gente pode citar a tirania, a monarquia, a democracia, a república, o principado e o despotismo. Então, assim, eu vou falar um pouquinho disso, né, dessas formas de governo. Consequentemente, eu, infelizmente ou felizmente, eu não vou me ater só a essa forma de governo, né, que traz aqui deixa eu ver aqui o melhor ângulo, que traz aqui na página 29 de vocês. Eu vou discorrer um pouquinho que a gente conhece, de um pouquinho que a gente sabe de política, né, para poder estar falando para vocês um pouquinho do que é essa coisa de forma de governo. Então, segundo um cara, né, um estudioso, um nome Paulo Bonavides, né, um dos maiores estudiosos da ciência política do Brasil, ele diz que existem três momentos cruciais para o entendimento das formas do governo da nossa história. Esses momentos eles vão ser caracterizados pela antiguidade, né, lá atrás com Aristóteles, com a modernidade, né, aí já é com Maquiavel e Montesquieu, e a contemporaneidade, né, com autores que se ligam ao direito e à ciência política. Esses aí determinam as formas de governo que seriam adequadas para o século XX. Então, dentre essas formas de governo, né, o que a gente coloca, nós estudiosos, o que coloca mais eminente, mais praticado, são três: a democracia, a monarquia
e a república, tá? Então, assim, as formas de governos que elas incluem de maneira democrática e não democrática de governar, e as suas variantes, elas vão se relacionar com o número que detém o poder. Em algumas, uma quantidade maior, outras, uma quantidade menor. Eu vou apertar aqui porque está passando a musiquinha do gás aqui. Me tira profundamente a concentração. Mas, retomando. Quando a gente fala nessa classificação, né, tem um livro de Aristóteles, né, que é Política. Eu costumo falar muito de Aristóteles porque desde o início de se tratar de política, ele acreditava que para fazer política é preciso saber o número de pessoas que exercem o poder soberano. Então, assim, a proposição aristotélica, né, como a gente chama, ela impõe a seguinte ideia, de que as formas de governo elas estão diretamente relacionadas ao número de pessoas que exercem o poder soberano, e de um modo direto ou indireto. Então, elas sempre estarão ligadas ao que nós chamamos de estatal, ou seja, diretamente ao governo. Tá legal? Então, para a filosofia, né, na classificação de Aristóteles, a monarquia era um poder político onde concentrava-se nas mãos de uma única pessoa, né, e essa única pessoa carregava nas suas mãos a soberania, ou seja, o poder absoluto. O monarca ele deveria estar capacitado para o cargo que lhe ia competir. Pois, caso contrário, o governo poderia terminar e tornar-se aí o que nós chamamos de tirania. Já a segunda forma, e não menos importante, até para Aristóteles, a gente está falando de Aristóteles, seria a aristocracia. Professor, o que vem a ser aristocracia? Seria um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas estariam aptas, né, a governarem e assumirem o poder. Caso o governo seja injusto e não represente quem ele tem que representar, obviamente que é o povo. A tendência seria que ele se corrompesse e aí ele sairia da aristocracia e cairia numa oligarquia. Tá? E a terceira, para Aristóteles, muito mais atual, seria a democracia. Na concepção de Aristóteles, democracia seria quando o corpo de cidadãos ele reúne-se, né, para distribuir entre esse corpo, o que nós chamamos de poder político. Então, hoje nós temos uma democracia, que seriam as pessoas, né, que foram eleitas por nós para que nos representassem. No entanto, é necessário observar aí que os rumos desse governo, ele toma quase que automaticamente uma degeneração. Ele vai se degenerando, né? E quando ele se degenera, ele leva essa democracia à demagogia, né? Essa demagogia é onde os representantes políticos eles têm um governo que beneficia certa parte da população e a outra parte da população, que seria a majoritária, né? Aqueles que realmente de fato os elegeram, eles ficam à parte. Tá? Maquiavel ele tem uma outra concepção, né? Por exemplo, Maquiavel ele acredita que a república há uma plural distribuição do poder. Então pode ser classificada como republicanas e democracias e algumas monarquias. Essa é a concepção de república para Maquiavel. E a segunda forma de governo para Maquiavel é o principado. O principado o que é? Diretamente da república, o poder no principado é essencialmente concentrado nas mãos de um único governante, tá? Que chefia o executivo e o legislativo. Professor, o principado tem a ver com príncipe? Não, não tem a ver com príncipe. O nome é principado, né? E caracteriza aí que o poder vai ficar na mão de uma única pessoa. E essa pessoa vai ter poder sobre o executivo e o legislativo. Já segundo Montesquieu,
república para ele é a soberania. Nesse caso, ela vai estar concentrada nas mãos do povo, lá segundo Bonavides, né, que eu falei no início. Então, para que o povo una-se em benefício próprio, ele deveria se organizar e legislar. Né? Também é necessário estabelecer que as noções, que tem que existir noções de igualdade e do que é pátria. Então, pode ser formas republicanas de aristocracia e a democracia de fazer o governo, desde que regidas por um corpo legislativo. É um corpo que vai instituir aí o que nós chamamos de legislação. Para Montesquieu também, monarquia ocorre quando se estabelece um corpo legislativo e o poder executivo ele se submete ao legislativo. Então não vai estar na mão de uma única pessoa. Né? Na concepção dele, não deveria estar na mão de uma única pessoa, porque deveria estar subordinado a quem faz as leis, que no caso aí seria o legislativo. Né? O interessante, né, que para nós, enquanto ciência política e sociologia, deixa eu falar um pouquinho da ciência política, tanto a ciência política como o âmbito, né, se nós formos analisar o âmbito da sociologia, a ciência política ela visa compreender de uma forma direta os diversos elementos, né, que estão no espectro político. Governo de Estado, governo, Estado, lei, sistema jurídico, ação política e uma alta demanda aí. Já a sociologia, ela diferentemente da ciência política, ela vai ter por finalidade compreender a sociedade dentro do aspecto político. Então, a ciência política, ela vai confrontar diretamente essas ciências sociais e vai tentar compreender e explicar os espectros políticos, ou seja, o que tem dentro da política. A sociologia ela vai ter finalidade de compreender como se porta a sociedade dentro do aspecto político. Tudo bem que vai ser de uma maneira complexa, metódica, né? Só que ela tem a possibilidade de criar um campo de saber que ela vai formular leis, né? E essas leis vão fazer aí o que nós chamamos de organização social, né? Obviamente que por meio de vários elementos que aí vai interagir com a ciência política, com a jurídica e a economia e até mesmo a antropologia, como nós vimos lá. Bom, visto isso, né, vamos ver um pouquinho aqui da nossa Constituição. Deixa eu ver quantos minutinhos, estou preocupado aqui com quantos minutos de aula, para não ficar muito pesado e depois demorar para carregar. Então tá assim, página 28. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 44, tá? O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros do Estado. Então, legislativo pelo Congresso Nacional, executivo pela presença do presidente. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais e Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e os Juízes Militares. Por último lá, os Tribunais e Juízes do Estado Distrito Federal. Então, essa configuração é o que representa a Constituição da nossa República Federativa. Tá? Então, primeiro lá, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Pois bem, na página 29 tem um pouquinho do que eu falei anteriormente, né, sobre as formas de governo, então está lá na apostila de vocês. O exercício da política ela resulta da criação de tipos variados de governo, conceito que não deve ser confundido com o de Estado. O Estado ele é uma instituição social, enquanto o governo é um conjunto de pessoas que,
em determinado momento, ocupa posição de destaque na organização do Estado. Muita gente confunde, né, governo com Estado, então aí está a diferença bem acentuada. Existem basicamente duas formas de governo. Um Estado ele pode ser monárquico ou republicano, como eu expliquei para vocês. Na análise política, é possível falar ainda de regimes de sistemas políticos, que são modos de realizar as tarefas de governo, possibilitando o funcionamento do Estado. Então, pois bem, um Estado republicano, por sua vez, ele pode ser conduzido por regimes fascistas ou liberais. Os regimes liberais são o que nós vivenciamos, republicanos, e eles costumam alternar os governos, né? De tempo em tempo ter eleições. Enquanto os fascistas podem durar vários anos sobre um único governo. E aí tá aí as formas mais comuns. Primeiro, a monarquia, né, como sugere a origem do termo, do grego mono, que significa único, e arquia, que é poder. Então, único poder. Tá? Designa a situação em que o Estado é conduzido pelo governo de uma única pessoa. Isso é a monarquia. Tá? E aí vai discorrer um pouquinho de como ela é instituída e quais as suas principais vertentes, né? Então nós temos aí na 29 ainda a monarquia constitucional e o parlamentarismo monárquico. São duas maneiras, tá legal, gente? Então o que é, professor, a monarquia constitucional? Ela existe até hoje, na apostila de vocês traz que ela existe até hoje, e esse regime que impõe ao rei a obediência à lei, e ela ainda pode ser centralista ou parlamentarista. Na versão centralista, o rei reina e governa, mas dentro dos limites constitucionais. No parlamentarista, o rei é apenas o chefe do Estado, enquanto o primeiro-ministro é o que exerce as funções de chefe de governo, a exemplo de alguns países aí, tá legal? O partido, na maioria, é incumbido pelo chefe de Estado de compor o gabinete de governo e indicar o primeiro-ministro. Né? Nós temos um aí bem famoso, né? E algumas primeiras ministras aí bem famosas também. O que é o parlamentarismo monárquico? Ele tem origem britânica, mas inspirou as versões escandinavas na Dinamarca, na Suécia e na Noruega, Espanha, Holanda, Bélgica, tal. O parlamentarismo monárquico é quando existe a monarquia e o parlamento. E o parlamento, e aí a figura do rei é simplesmente simbólica, tá? Porque quem manda realmente é o parlamento. Monarquia e império. Item 2 lá. Existe uma tendência na linguagem cotidiana de usar as palavras monarquia e império como sinônimos. No entanto, considerando a origem desses termos, há uma diferença entre os conceitos. Os impérios surgiram também na antiguidade com a expansão militar de pequenas comunidades ou reinos, que passam a dominar outros povos. Assim, se todo imperador é um rei, nem todo rei é um imperador. A ideia de perpetuidade é comum aos impérios. O imperador é considerado um instrumento necessário à salvação do mundo, como se tivesse sido concebido divinamente como guia único, absoluto, perfeito e permanente. Porém, ao contrário dos reis, que em geral transmitem seus tronos aos seus herdeiros, o poder dos imperadores não pode ser hereditário, ou seja, não passa de pai para filho ou para herdeiro. Além do modelo romano, outros exemplos clássicos foram criados no Sacro Império Romano Germânico, o Império Português, com suas províncias ultramarinas, o Império Britânico e o Império Napoleônico. Tá? Então, assim, espero que tenham assimilado um pouco dessa aula. Se tiver dúvida, na próxima aula a gente ressasse. Estamos aí na página 30, tá? Vou anotar aqui. Na próxima aula a gente começa na página 30 a ver a questão da república, né, que é extremamente importante. Tá legal? A mais, que Deus abençoe, tenha um excelente dia, espero que tenham gostado do cenário de hoje. Cada dia a gente vai procurar se aperfeiçoar aí para fazer aula
né, mais atrativo e mais atraente para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tenham aí todos uma ótima semana.